A graça e a paz, meus amados, bom dia. Nós somos gratos a Deus, em primeiro lugar, pela salvação, mas agradecemos a Deus pelo dia em que Ele nos concede, né? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, com Cristo nós venceremos, porque Ele é a nossa esperança. Amém? Meus amados, eu agradeço a você que está inscrito no meu canal, que o bendito Deus esteja abençoando a sua vida. E se você puder, inscreva-se nesse canal, deixa aí o seu comentário, divulgue, manda a sua crítica, nós estamos orando por você. Amém? Nós vamos ler a palavra de Deus, essa palavra que é viva, a palavra que é eficaz, a palavra que transforma, a palavra que é alimento nutritivo para a nossa vida espiritual. Convido você para nós lermos lá em Malaquias, capítulo 3, versículo de número 16, a diferença entre o justo e o perverso. Diz assim a palavra de Deus: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia, e havia um memorial. Escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que também se lembram do seu nome. Eles serão para mim peculiar, e outro aqueles que permanecerá. O Senhor dos Exércitos poupá-lo-á como um pai, como um homem poupa seu filho, o que o serve. Que o bendito Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Meus queridos, profeta Malaquias é um dos profetas menores, e é o último do Antigo Testamento, e nós já logo estaremos já próximo a Mateus, e a palavra de Deus diz que há diferença entre o justo e o perverso. Vamos ver essa diferença? Versículo 16 diz: então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, dizendo: o Senhor atenta. E havia um memorial escrito diante dele para os que confiam. Um memorial, há um memorial. Deus não esquece de mim, Deus não esquece de você, porque a Bíblia diz que aquele que teme ao Senhor, aquele que confia ao Senhor, o Senhor dará ordem aos seus anjos a respeito dos seus servos. E a palavra diz que Deus tem essa pessoa que o serve, esse homem que o adora, esse que é um verdadeiro adorador. O Senhor tem essa pessoa como um memorial peculiar, né? Ele é para o homem, lembrando-se que para ele, para os que temem ao Senhor, para os que lembram de seu nome, eles serão memorial, peculiar, testemunha, peculiar. Deus está acompanhando, Deus está abençoando, Deus está ajudando, né? Há um texto lá no livro de Isaías, o próprio Deus que diz que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Então, nós não temos para onde correr, nem para a direita e nem para a esquerda. Precisamos confiar em Deus. No verso 16 diz o Senhor dos Exércitos, porque o Senhor poupa o seu servo como um homem que poupa o seu filho que o serve. Vejamos, meus queridos, a palavra de Deus diz que Deus poupa aquele que é testemunha peculiar, aquele que teme, aquele que guarda os seus mandamentos, aquele que
guarda os seus estatutos, aquele que cumpre com a justiça do Pai. A Bíblia diz que Deus, o Senhor dos Exércitos, ele pula como servo. Ele faz aqui uma analogia, que é como aquele homem um homem que tem o seu filho e que o serve, né? Digamos que um pai, um homem, ele tem um filho e em tudo aquele filho agrada ao pai. Aquele filho é o que serve. Não é preciso o pai mandar: meu filho, vá ali, meu filho, faça isso. Não é preciso. Então, esse filho, ele se torna um servo obediente. E a Bíblia diz que esse servo, esse pai, ele se sente realizado, um pai exemplar, um pai modelo, por ele ter um filho que o serve. Aquele filho que o serve, aquele é o filho de toda a confiança que o pai tem. Vale salientar, ou como lembrete, que o pai que tenha alguns filhos, ele não pode amar mais a um do que os outros. O amor tem que ser verdadeiro, o amor tem que ser justo. Se ama a um, tem que amar todos. Mas a Bíblia diz que há aquele filho que serve. Para isso nós temos exemplo de Isaac, né? Temos filho de Abraão, Isaac, que o servia, né? Então, servir o pai, ele se sente muito honrado por aquele filho que ele não lhe dá dor de cabeça. Para sair, se ele vai sair, ele avisa o pai: pai, eu vou sair, eu vou chegar a tal hora, não precisa se preocupar comigo, porque aquele filho, além de ser filho, ele faz o trabalho de servo. E como servo, ele é um servo mordomo, sendo filho. Então o pai, ele se sente muito honrado. E a Bíblia aqui, a palavra de Deus, o profeta Malaquias, ele faz uma comparação aqui. Ele compara esse filho, o Deus dos exércitos, poloar como um homem que tem um filho que o serve. Aí no versículo 18 a gente vai ver que aquele filho que serve, ele é um filho diferenciado. Não é que ele seja melhor, mas ele tem prazer em servir ao seu pai. Ele tem prazer em agradar ao pai. No verso de número 18, a gente vai ver a palavra de Deus dizendo assim: eis a diferença, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, querido, há uma diferença muito grande daquele filho que é temente, daquele filho que é obediente, daquele filho que cumpre todos os mandamentos do seu pai, mas ele aparece grande diferença em relação àquele outro filho que não respeita o pai, não obedece ao pai, não cumpre com as ordens do pai. Então, a palavra de Deus, o profeta Malaquias, vai dizer aqui: então vereis outra vez a diferença entre o justo, entre o perverso e o justo, o que serve a Deus e o que não serve. Na verdade, servir a Deus é uma honra, é um privilégio servir ao Deus Todo-Poderoso. O apóstolo Pedro, ele nos aconselha lá na sua epístola, no capítulo 1, no versículo de número 24, 24, peraí, dá-me licença, não. No capítulo 1, no versículo 15, pelo contrário, seguindo e santo aquele que o chamou. Vou ler de novo. Vou ler o 14. Como filho da obediência, não vos amolestei as queixas, mas tenhais anteriormente a vossa alegria. Pelo contrário, segundo e sendo
santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmo em todo o vosso procedimento. A palavra de Deus diz que, meus amados, que nós precisamos manter um padrão cristão, para que através desse padrão cristão, padrão de santidade, as pessoas percebam que há diferença, né? No versículo diz versículo 16, porque está escrito, sede santo porque eu sou santo. Ora, se invocarei como Pai aquele que não se faz acepção de pessoas, segundo as obras de cada um, praticai-vos o mesmo para com todos. Então, meus queridos, eis a diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, que o bendito Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém? Muito obrigado, fique na paz, tenha um bom dia e até o próximo encontro.